Você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Você que vai permanecer aqui. Atos capítulo 8. Quem está feliz de estar aqui nessa noite, diga amém. Amém. Eu também estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite. Atos capítulo 8. Eu vou ler do 4 ao 8. E nós vamos prosseguir a leitura. E aí vocês vão me ajudar quando eu solicitar. Mas de 4 a 8, Jacob, sou eu que vou ler. Diz assim: entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Lembrando que foram dispersos de Jerusalém, a igreja dispersa. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Verso 10 e 11 e 12, e a igreja somente. Vamos lá? O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, a igreja, o verso 15, 16 e 17. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, a igreja me ajuda, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, toda a igreja: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. A igreja ainda: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, e talvez seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobre mim sobrevenha a mim. Nada do que disseste sobrevenha a mim. Só até aqui. Vamos orar? Pedir a Deus para ministrar o nosso coração, falar conosco. Oremos. Nós estamos aqui do jeito que o Senhor está vendo.
não há nada que fuja dos teus olhares. Não tem como representar, nem fingir. Diante do Senhor nós somos o que somos. Então nesta hora eu te peço em nome de Jesus, traga cura a corações aqui nessa noite. Traga, Deus, o renovo a corações aqui nessa noite. Traga, Deus, a tua palavra poderosa a cada coração aqui nessa noite, pelo poder do teu Espírito que flui neste lugar. Em nome de Jesus te oramos, amém e amém. Eu começo hoje, domingo eu encerro. Maravilhado, porém não transformado, esse é o tema. O homem que ficou maravilhado. Mas no contexto todo nós percebemos que apesar de ter ficado maravilhado, o homem que não foi transformado. Simão, o mágico. Mas eu quero pedir licença a vocês e quero trazer para nossa reflexão aqui um nome extremamente importante nesse evento, Filipe. Filipe, se você não se lembra, mas lá no capítulo 6 de Atos, ele aparece. E ele aparece como sendo um dos diáconos eleitos. O parecer, capítulo 6, verso 5, o parecer agradou a todos, a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Filipe está aqui nesse meio. Vale lembrar que dentre esses 7, todos eram cheios do Espírito Santo, apesar de um sobressair. Estevão, mas todos eram dotados do poder do Espírito Santo. Essa é a igreja de Jerusalém. Porém, por causa da perseguição, que sobreveio sobre a cidade, uma perseguição voraz, os cristãos tiveram que fugir. E o fato é que para Samaria foi o lugar que Filipe escolheu para fugir. Ou talvez nem tenha sido uma escolha, mas uma opção mesmo, Não tenho para onde correr, correu para Samaria. E o fato é que ele foi para lá, e o próprio Filipe, que em Jerusalém era um diácono, aqui, segundo o relato, segundo o texto, nós estamos aqui agora diante de um grande evangelista. Não apenas de um diácono que cuida do templo, que cuida das ofertas, que cuida do bom andamento do culto, mas aqui nós estamos diante de um grande evangelista, é o que diz a Bíblia, verso 4 e o verso 5, ora, eles foram dispersos por causa da pregação da palavra, por causa da pregação, e eles foram perseguidos por conta disso, foram dispersos. Aí, verso de número 5, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e com autoridade. O texto diz, verso 6, multidões, não era uma pessoa, não era uma dezena de pessoas, mas multidões de pessoas, e diz ainda, unânimes, havia unanimidade daquela multidão, 50% dava ouvido, não era isso, daquela multidão, unanimemente, todos se rendiam às palavras de Cristo na boca do evangelista Filipe, um homem cheio de poder, que falava com autoridade e que ministrava as coisas gloriosas do céu, por causa de quê? Do poder do Espírito Santo na sua vida. O texto diz mais que ele operava grandes sinais. Há um detalhe interessante aqui, os espíritos imundos tinham pavor de Filipe. Os espíritos demoníacos tinham pavor de Filipe. Quando eles olhavam
Quando eles viam Filipe, a Bíblia diz que eles saíam correndo desesperado por causa do poder de Deus que era manifesto na vida daquele homem. Os paralíticos, os coxos eram curados. Naquela cidade, uma alegria diferenciada começou a ser instaurada, e essa não era outra senão a alegria do Espírito Santo por meio da vida deste grande evangelista chamado Filipe. Dito isto, eu quero então dizer para você que também havia um outro homem, o mágico, Simão. A Bíblia diz que ele praticava mágica, era alguma coisa mais ou menos parecida com ilusionismo. E ele fazia isso, praticava isso exatamente para iludir as pessoas. E o texto dá detalhes. O texto diz que ele iludiu o povo inteiro durante muito tempo. Verso 10. Todos davam ouvidos. Quem? Do menor ao maior. E eles chegavam a dizer o seguinte: este homem é o poder de Deus. E o interessante é que Lucas, quando escreve esse livro, o livro de Atos, Lucas, ele faz questão de sublinhar isso, dizendo um dito popular daquela época entre os judeus, quando eles se referiam a Deus, ou se referiam àquilo que genuinamente vinha de Deus, eles chamavam aquela manifestação de o grande poder. Lucas faz questão de sublinhar isso. Sabe como que o povo via o Simão, o mágico? Viam ele como aquele que detinha um grande poder vindo de Deus. E ele enganou, ele iludiu esse povo durante muito tempo. Muitos e muitos anos. Ele era muito bem conhecido na cidade. Todos sabiam quem ele era. Ele era um enganador. Ele era um charlatão. Ele dava às pessoas uma falsa satisfação. Ele dava às pessoas aquilo que elas talvez queriam. E elas iam embora para casa, talvez pensando que havia recebido aquilo. Isso nos faz lembrar hoje de situações muito parecidas. Eu acho que nós podemos com toda propriedade classificar os Simões modernos, né? Fazendo um comparativo com alguns pregadores da modernidade. Pregadores que se preocupam somente em iludir as pessoas. Curioso é que quando alguma pessoa vê assim escrito nas chamadas, né? Quarta da vitória. E interessante é que talvez algumas delas pensem assim: este é o lugar que eu vou, e lá, como um passe de mágica, eu vou receber a minha vitória. Só que o detalhe é que a concepção dessa pessoa de vitória tem pouco a ver com a concepção que nós temos aqui de vitória. E mais interessante ainda, é que quando elas entram por essas portas, tudo o que está, ou tudo o que é dito, tudo que é cantado, tudo que é falado, tudo que é ouvido aqui dentro, tem a ver com vitória, mas não no sentido delas. Porque não há vitória maior, queridos, do que ter a oportunidade de ser impactado pelo poder do Espírito Santo. Essa é a nossa maior vitória. A maior vitória é saber que você entra por essas portas abatido, deprimido, triste, angustiado, e sai por essas portas com o coração cheio da palavra de Deus. Essa é a nossa maior vitória. E talvez quando elas ouvem, né, quarta da vitória, opa, é lá que eu vou conseguir o meu emprego novo, é lá que eu vou conseguir o meu carro novo, ficar rico. Primariamente elas pensam ou podem pensar dessa forma. Isto por quê? Porque há muitos pregadores que trilham por esse caminho. E às vezes enganam as pessoas. São pregadores que falam exatamente aquilo que elas querem ouvir.
líderes que se aproveitam dessa fragilidade humana para obter lucros exorbitantes. Mas Filipe era diferente. E é aqui que a gente para. Filipe era completamente diferente. A vida desse homem era real. O que ele fazia, as suas manifestações eram reais, ao passo que a vida de Simão era uma ilusão. O que ele fazia era uma ilusão. O poder de Deus na vida de Filipe era real. Uma ilusão pode durar até por um certo tempo, durante algum tempo. Porém, querido, a manifestação poderosa de Deus, quando ela acontece, é algo duradouro, é uma transformação genuína. E nesta noite, eu quero dizer a você que Samaria, depois de anos e anos de ilusão, quando ouviu e quando teve contato com o poder genuíno, ela não teve outra coisa a não ser se render àquele poder glorioso. E é assim. Quando Deus manifesta o seu poder, ele é distinto. Não há como não nos rendermos à sua presença. Por exemplo, Deus está aqui nessa noite. E é perceptível isso. Sua graça, sua glória, sua leveza. Quando Deus se faz presente, o lugar onde Ele está, Ele é um desejo nosso. O lugar onde Deus está é algo que nos invade de tal forma que a gente quer permanecer ali, porque aonde Deus está, a glória dele é manifesta. O texto diz assim, verso 13: o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Eu quero aqui hoje, em primeiro lugar, falar de 3 grandes oportunidades que Simão perdeu. Esse homem, ele ficou assim extasiado, ele ficou impressionado, ele ficou maravilhado, mas esse homem não foi transformado, porque em primeiro lugar ele perdeu 3 grandes oportunidades. Oportunidades talvez que você corre o risco de perder. Em primeiro lugar, Simão perdeu a oportunidade de experimentar o verdadeiro poder. É isso que diz o texto. Ele abraçou a fé. Ele acompanhava Filipe de perto. No entanto, ele só recebeu isso aqui, na sua mente. Qual era a motivação de Filipe? Era compreender a dinâmica do negócio. Qual era a dinâmica, ou melhor, qual era a dinâmica de Simão? Me perdoe. Qual era a dinâmica de Simão? Era compreender como que esse negócio funcionava. Percebe que até então, Simão, ele era ovacionado pela população, ele era querido até pela população, porque ele dava à população ilusões que isso de alguma forma trazia tranquilidade ao coração do povo. Mas quando Filipe chega naquela cidade, Simão percebe que aquilo que Filipe tinha para oferecer era algo superior àquilo que ele havia oferecido há anos e anos, e as pessoas perceberam isso. A cidade percebeu isso. A dúvida dele: o que ele faz que atrai essa multidão toda que outrora vivia atrás de mim? Eu quero aprender esse negócio. E diz o texto que ele então abraça, pelo menos cognitivamente, ele abraça a fé. Diz o texto que ele
foi batizado, inclusive, como tantos outros foram batizados. E diz o texto que ele acompanhava de perto a Filipe, observando, extasiado, e o que ele queria era entender como é que isso funciona. O que ele faz? O que ele tem, que quando ele impõe a mão sobre as pessoas, o Espírito Santo invade o coração daquelas pessoas? Qual é a dinâmica que faz com que Filipe, quando os espíritos imundos vêm perto dele, eles saem desesperados? Eu quero ter esse poder. E ele procurou entender como que isso funcionava. Qual que é a preocupação dele? De entender como funcionava. Mas ele não teve a preocupação de experimentar aquilo aqui. Irmãos amados, uma preocupação que eu tenho hoje. Hoje a gente vive num tempo complexo, e eu chego a dizer para vocês o seguinte: às vezes você encontra com pessoas que conhecem profundamente a Bíblia, teologicamente são precisos, do grego ao hebraico, passando pelo latim e passando por todos os comentaristas e historiadores, são homens profundamente conhecedores da Bíblia. No entanto, homens que muitas vezes não têm o temor de Deus no coração, de alma. Hoje, depois desses anos de ministérios e de ministério e vida de crente, querido, eu chego a uma conclusão. Ora, você precisa conhecer o máximo da Bíblia. Você precisa conhecer o máximo da palavra de Deus. Mas nunca se esqueça de uma coisa: você precisa viver aquilo que você conhece. Você precisa experimentar aquilo que você conhece. Não importa, você pode conhecer todos os 66 livros, mas se você não experimentar uma página daquele livro, de nada vale. Resumindo, se você conhece uma página deste livro e vive essa página, isso significa muito mais do que conhecer o livro todo e não experimentar isso na sua vida. O que eu estou dizendo a você nesta noite? Que nós precisamos experimentar dessa palavra na nossa vida, se nós queremos ser vitoriosos. Nós precisamos experimentar. Nós precisamos trazer isso para a nossa alma, para o nosso coração. Não apenas ter o conhecimento cognitivo, mas se envolver emocionalmente. Deixar com que esta palavra faça parte da sua vida, do seu vocabulário, das suas ações, das suas atitudes. Deixar com que essa palavra tome você. Se você quer ser vitorioso, em primeiro lugar, não perca a oportunidade de experimentar desse poder verdadeiro. Amém? Pastor, poder, palavra, não seria o Espírito Santo? Joia, eu creio que a via pela qual o Espírito Santo é derramado é pelo poder da palavra. Resumindo, quanto mais a palavra invade o seu coração, tanto mais o Espírito Santo preenche a sua alma. Quanto mais você se apaixona pela palavra de Deus, tanto mais o Espírito Santo incendeia seu coração. Experimente isso em nome de Jesus. Segundo, Simão, ele perdeu a oportunidade de ter uma vida autêntica. O texto diz que até então ele iludia as pessoas. O texto diz que ele, quando se depara com Filipe e com o poder de Deus manifesto através da vida desse grande evangelista, ele abraça a fé, ele foi batizado, tem a oportunidade de acompanhar de perto e ver os grandes milagres praticados. Porém, nós vemos aqui com o desenrolar da história, que ele, ao invés de abraçar aquilo
não só de mente, mas de alma. Ele queria, de alguma forma, pegar aquilo tudo, para que pudesse favorecê-lo no seu antigo estilo de vida. Acompanhem comigo, por favor. Verso 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, essa foi a dinâmica que ele observou. Isso é uma lógica. E ele ficava observando. Colocou as mãos, o Espírito Santo desceu. Colocou as mãos, o Espírito Santo desceu. Opa, essa é a lógica. Na cabeça dele, eu só quero entender agora o que é preciso ter para que eu coloque as mãos e o Espírito Santo desça. Essa foi a lógica dele. O texto continua. Verso 19. Olha o que ele propôs. Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Concedei. Oh, queridos irmãos, ele oferece dinheiro, ele quer comprar. Eu quero que a gente pense um pouco, talvez naquilo que ele estava pensando, que ele sentia no coração. Irmãos, tem muita gente que tem uma vida dúbia. Muita gente. Tem muita gente que consegue transparecer ser uma coisa e na realidade ser outra completamente diferente. Tem pessoas que elas, quando você vê à primeira vista, tão gentis, trata bem, e você então estabelece um vínculo, talvez, de amizade, de companheirismo, e talvez anos depois você vai ouvir dizer, ou alguém chega para você e fala assim, olha, você sabia que tal pessoa bate na esposa, maltrata os filhos, é um mal pagador, não tem paz com os vizinhos, e você fala assim, mas não acredito, tem anos que eu conheço ele e nunca percebi isso. É aquela ideia de passar-se por alguém. Olha que coisa interessante quando a gente olha para esse texto e a gente percebe que Simão sabia que aquilo que ele fazia era ilusão, ele tinha certeza disso. Ele convencia todas as pessoas, mas ele não se convencia. Ele sabia que o que ele fazia era iludir as pessoas. E ele então, quando abraça a fé, quando conhece o Evangelho, ele tem uma grande oportunidade de desfazer isso, mas pelo contrário, ele quer arrumar uma forma para continuar nutrindo essa vida falsa, essa vida dúbia. Ele quer arrumar uma forma de continuar se perpetuando através dessa falsidade, mas agora contando com o poder que operava na vida de Filipe. Ele perdeu a oportunidade de renunciar aos poderes do inferno. Alguns autores chegam a dizer exatamente isso. Ou Simão era muito hábil com as mãos e iludia as pessoas, e alguns chegam a dizer também que essa habilidade dele advinha de uma operação demoníaca através da vida dele. Então aqui ele estava diante de uma oportunidade de renunciar a esses poderes enganadores, e agora abraçar o poder do alto, que é o poder verdadeiro. Ele estava diante de uma oportunidade de deixar essa vida dúbia, essa farsa, e viver uma vida verdadeira. Mas ele perdeu essa oportunidade também. O último detalhe acerca desse tópico, que eu achei muito interessante, é que viver uma vida autêntica tem custo.
tem custo. Você sabe aquele tipo de pessoa que agrada todo mundo? Todo mundo. Esse tipo de pessoa que vive para agradar a todos, ele sacrifica suas convicções, ele sacrifica muitas vezes a sua fé, ele sacrifica muitas vezes coisas valiosas que estão ligadas à moral. Mas as pessoas autênticas, verdadeiras, eu sou o que sou, muitas vezes elas arcam com custos altos. Palavra para você nesta noite: nenhum custo pela autenticidade é maior do que a perda da aprovação de Deus na nossa vida. Porque qualquer custo por causa da nossa autenticidade, você ser verdadeiro, ser quem você é, quando assim você estará em concordância com Deus, com os princípios de Deus e com a verdade de Deus, e assim Deus coloca sobre você a sua mão, Deus coloca sobre você o seu poder, e nenhum poder é maior do que esse que vem de Deus. Então o que eu quero dizer a você, querido irmão? Ser autêntico, ser verdadeiro, não é necessariamente, querido irmão, uma grande virtude, mas é uma obrigação nossa, porque se nós fomos chamados por Deus, se nós fomos convertidos, se nosso coração é de Deus, automaticamente nós vamos primar por tudo aquilo que vem de Deus. Quer ser vitorioso, seja autêntico. Em último lugar, para a gente fechar aqui nessa noite, Simão perdeu a oportunidade de se refazer dos seus erros do passado. Muitas pessoas foram enganadas, muitas pessoas foram ludibriadas, e quando ele teve a oportunidade de abraçar a fé, de se render a Cristo, e a partir daquele momento ser uma voz para dizer o seguinte: eu estava debaixo de um poder mentiroso, mas eu conheci o poder verdadeiro. A oportunidade que ele teve de se levantar e ser a voz da transformação promovida pelo Evangelho, ele perde essa oportunidade porque ele queria uma forma para perpetuar o seu engano. Muito bem. Simão poderia ser um daqueles que, quando em contato com a palavra e com o poder da palavra, poderia ter aberto não só a mente, mas sobretudo o coração para ela, e jogar o passado no mar do esquecimento. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção nesse texto é como que às vezes o nosso passado exerce uma grande influência sobre o nosso presente. Como que às vezes é difícil romper com o passado. Esse homem, ele tem um passado de enganação, ludibriando as pessoas, mentindo para as pessoas, um passado de muitos lucros, muito dinheiro, de reconhecimento, mas diante de um momento crucial na sua vida, onde ele poderia ter aproveitado as oportunidades de ter rompido com o passado, aquilo para ele seria algo drástico, e ele não conseguiu romper com esse passado. Hoje à tarde, pensando sobre isso, eu me peguei a pensar na nossa própria vida. Como que às vezes o passado ainda nos atormenta. Como que às vezes, talvez algo que foi feito no passado, talvez uma situação que aconteceu no passado, como que às vezes essas coisas ainda exercem grandes influências sobre o nosso presente. E aí então a gente ouve a palavra, a gente ouve Deus falando que Jesus naquela cruz cravou ali
todo o nosso passado. Isaías 53 diz isso. Quando a palavra nos garante que Ele não leva em conta, Paulo fala disso, Ele não leva em conta os nossos pecados da mocidade, passado. Quando a Bíblia afirma que, a despeito de ter sido quem eu fui, a despeito de fazer o que eu fiz, Jesus abre os braços para me receber e me chamar de filho amado e me dar um lugar à mesa. É isso que a palavra diz. Mas como às vezes é difícil, amados irmãos, diante dessa palavra poderosa, verdadeira, mas como às vezes é difícil nos desgarrar desse passado. Alguém que machucou, alguém que não deu aquela grande oportunidade que eu tanto queria. Como que às vezes é difícil nos desgarrar desse passado. Mas Jesus te trouxe aqui nesta noite para dizer a você que você não pode perder essa oportunidade de não apenas entender a dinâmica, de não apenas compreender cognitivamente o processo, mas você não pode perder a oportunidade de experimentar isso na sua vida, no seu coração, na sua alma. Você não pode perder a oportunidade de fazer com que essas palavras, com que essa verdade te faça se apaixonar de novo pelo reino de Deus, pela glória de Deus, pela presença de Deus. Nada pode substituir isso na sua vida. Nada pode substituir isso na nossa vida. Se tem algo que nós precisamos ansiar mais do que qualquer outra coisa, esse algo é experimentar dessa glória que consola, conforta, dessa glória que renova, dessa glória que conserta-nos, reconstruindo-nos internamente, dessa glória que abre os nossos horizontes, abre a nossa mente, desta glória que nos faz enxergar com outros olhos as coisas de Deus. Então que esse milagre seja feito aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que você que me ouve, seja aqui ou seja por meio das redes sociais, que você possa perceber que o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, ele é suficiente para esmiuçar esse coração duro, para fazer com que Deus possa tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, sensível às coisas do reino de Deus. Que Deus faça isso nessa noite, em nome de Jesus, na sua vida, na vida dessa igreja. E só mais uma coisa, Simão perdeu essas oportunidades, eu creio que você não pode perdê-la, essa é a minha convicção, mas eu só queria te falar só mais uma coisa. Talvez hoje, aqui, nesse recinto, você esteja ouvindo algo, e tomando ciência de algo a partir de um evento bíblico, que talvez você nunca tenha parado para pensar. Irmãos, uma coisa que eu acho muito interessante, nada justifica, por exemplo, a frieza de um crente, nada justifica. Por que isso? Porque ele tem razão de sobra, para amar a Deus sobre todas as coisas. O que Deus fez por ele, o que Jesus fez por ele, nada justifica a frieza de um crente, nada justifica a indiferença de um crente, mas algumas coisas explicam, algumas coisas explicam por que o crente está frio. Talvez está lá uma pessoa dentro de casa, desempregada,
uma pessoa que procurou ajuda e não conseguiu, uma pessoa que está ali com a família toda detonada, ao ponto de perder tudo, e isso impacta diretamente na sua fé. Não justifica, mas talvez possa trazer uma explicação. O que eu quero dizer para você nesta noite é que, se nós somos igreja, e eu creio que nós somos, o nosso papel, irmão, é fazer com que o poder que estava sobre Filipe, que de tal forma alcançou aquela cidade, nós possamos ser usados para alcançar pessoas que estejam nas condições que eu acabei de falar aqui agora. Esse é o nosso papel. Eu anseio por isso nessa igreja. Eu anseio por isso em nome de Jesus. A cada dia a gente vê notícias, né? Dificuldades numa família, né? Dificuldades. Ontem eu fui lá em Cachoeiro só para dar uma assistência a uma família, mas eu queria que isso fosse uma coisa muito natural aqui no meio da igreja. Mas sabe quando isso será natural no meio da igreja? Quando a igreja abrir o coração para que cada dia mais o poder de Deus exploda dentro dela. E esse tempo está chegando, irmãos. Esse tempo está chegando. Está mais perto do que longe. Ponha-se de pé e nós vamos orar agora. E agora eu queria que nós orássemos a Deus, para que Deus pudesse trazer uma dinamite no nosso coração. Entender, eu creio que você entendeu. Eu creio que você entendeu. Mas eu gostaria que agora o Espírito Santo pudesse invadir este lugar e pudesse imprimir essas palavras no seu coração, trazendo à sua memória quem você é, o que você pode fazer, trazendo à sua memória o perdão de Deus sobre você, trazendo à sua memória o ministério de Deus na sua vida, trazendo à sua memória que o poder de Deus é real, verdadeiro e não é uma ilusão. Ele é verdadeiro, é o poder que renova, que transforma, é o poder que tira as pessoas do inferno e as transportam para o céu. Você está diante desse grande poder. Louvado seja Deus. Eu queria que você orasse agora. Coloque a sua vida aí diante de Deus. Comece a orar a Deus e pedir a Deus: venha sobre nós, venha com a tua graça, venha sobre mim, venha sobre este recinto. Deus já fez isso muitas vezes, então que nesta noite Ele faça de novo, em nome de Jesus. Um poder glorioso sendo emanado do trono diretamente ao seu coração, à sua mente. Um poder glorioso que te envolva, um poder glorioso que traga paz, que traga esperança, que traga profunda convicção da necessidade de Deus aí no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo e glorioso nome. Meu Deus, nós estamos aqui à mercê do Senhor, completamente expostos à tua presença. A tua presença que é como nuvem, que é como fogo, Senhor. Eu te peço nesta noite em nome de Jesus, atenta para o coração de cada um. Atenta, Deus, para a vida de cada um aqui agora. Deus, passe em revista a cada um de nós nesta noite. Sonda-nos, perscruta-nos. Vai, Deus, lá naquele lugar que nós nem costumamos mais visitar, porque é doloroso. Vai naquele lugar de dor. Vai, Senhor, visita profundamente. Santo Espírito de Deus, Tu és o Espírito Consolador, o Espírito de Deus, o Todo-Poderoso. Visita Jesus, traga luz, Pai Santo, traga, Deus, um direcionamento, meu Deus, traga transformação em nome de Jesus, traga algo novo em nome de Jesus, transforma homens aqui neste lugar, transforma mulheres aqui neste lugar. Senhor da glória, nos ajude a sermos autênticos, por favor, Deus. Nós não queremos simular nada, Senhor.
Nós não queremos ter uma vida de representação. Pelo contrário, Deus, nós queremos viver na íntegra a Tua palavra, o Teu poder, a Tua glória. Meu Deus, bombardeia a nossa alma nesta noite. Santo Espírito de Deus, venha dos quatro cantos desta terra e inunda este lugar em nome de Jesus. Por favor, Deus, eu quero te pedir nesta noite que o Senhor possa trazer, ó Deus, cura para toda e qualquer ferida de alma aqui. Oh meu Deus, o Senhor não é como os enganadores que têm soluções fáceis e com passe de mágica, não. O Senhor é aquele que tem o caminho da retidão, é aquele que nos mostra o caminho e vai além, aquele que vai conosco nesse caminho. Meu Deus, eu clamo a Ti agora nesta noite por restauração de famílias aqui, Senhor. Restauração de famílias. Como ministro da Tua palavra nesta noite, Deus, eu profetizo em nome de Jesus, casamentos restaurados nessa igreja, filhos se rendendo a Ti nesta igreja, famílias completamente restauradas para a glória do Teu nome. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, Deus, continue operando com graça neste lugar. Na autoridade do Teu nome, eu repreendo todas as hostes do mal contra as famílias do Teu povo. No nome de Jesus, declaro nesta noite nulas todas as armas infernais contra as famílias dessa igreja. Ó Senhor da glória, Tu és o Deus Todo-Poderoso e nós nos rendemos a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. Pai Santo, venha como chuva fresca, faça algo novo, Senhor, para que todos saibam que Tu és o Deus vivo e verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir, o Deus da nossa salvação. A Ti toda a honra, toda a glória sejam dadas em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pode se sentar, que o Senhor seja contigo em nome de Jesus.